Pois bem, inicialmente a paz seja com todos. Como eu digo sempre, é uma satisfação, um prazer estar com os irmãos, que mais uma vez, mais um santo sábado, dia do Senhor. E saúdo também a todos que estão nos assistindo lá fora, que sejam todos bem-vindos a essa pregação, que o Senhor me dê aqui nesse momento inspiração, sabedoria, palavras para falar desse assunto hoje. Hoje a nossa lição será 1 São Pedro, capítulo 1, do versículo 1 até o 12. Sábado passado nós estudamos um pouco sobre a vida de Pedro. Nós ficamos sabendo, mais ou menos, como é que foi Pedro, aquele grande servo de Deus do passado, e que foi chamado ardoroso Pedro. Paulo foi chamado heróico. Pedro foi chamado ardoroso. Por quê? Pedro, ele teve seus altos e baixos. E nós dividimos, sábado passado, a vida de Pedro em 3 etapas. A primeira etapa, quando ele foi chamado para ser discípulo, foi um dos primeiros, e foi tudo muito bem. Mas a segunda etapa foi o fracasso da vida dele. Ele negou o mestre, ele não chegou a trair, mas negou. Na hora mesmo, necessária mesmo, eu não conheço esse homem. Então, isso aí foi um fracasso na vida de Pedro. Mas saiu dali, chorou, se converteu e nunca mais passou por um momento daquele. Ergueu a cabeça, levantou a cabeça e seguiu em frente até o fim. Então foram 3 etapas a vida dele. Mas hoje vamos estudar sobre o livro que ele escreveu. Capítulo 1, primeira epístola e o versículo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Mas antes de entrarmos nesse detalhe aqui, vamos saber de uma coisinha interessante. Não é curiosa, mas é interessante. A carta de Pedro não foi uma carta local, só para uma igreja. Lá no começo está dizendo carta universal. Pedro, Tiago, João, escreveram cartas universais. O que quer dizer isso? Quer dizer que as cartas deles é para o mundo todo. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque Paulo, algumas cartas, ele escreveu local, para a igreja de Corinto, para os irmãos de Éfeso, para Timóteo, carta local. E muitas pessoas hoje, sem falar mal de ninguém, mas muitas pessoas fugindo da responsabilidade de cumprir o que está escrito nessas cartas, diz, mas Pedro, ou Paulo, ou fulano escreveu só para a igreja de Corinto. Fugindo da responsabilidade de que a carta tenha sido escrita para nós. Aí Pedro já foi diferente. Pedro e Tiago foram diferentes. Carta universal. Então o que eles escreveram atinge o mundo inteiro, é para todo o mundo. O que nós vamos estudar hoje, Pedro escreveu há 2000 anos atrás, mas serve para nós como se ele estivesse falando para nós hoje. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros. Então, para quem que ele escreveu essa carta? Para os estrangeiros. E quem são os estrangeiros? Os estrangeiros é o povo do mundo inteiro que se tornaram cristãos. Os que se tornaram cristãos são esses estrangeiros. Porque não poderia ser somente os judeus, porque os judeus não eram estrangeiros. Os
judeus não eram estrangeiros. Então, os estrangeiros estavam e estão ainda no mundo inteiro. Mas em especial nesses lugares aqui, ó. Pedro citou Ponto, nome de um lugar. Galácia, uma região. Capadócia, outra região. Ásia, Ásia Menor. E Bitínia. Para essa Ásia, foi que João, lá no Apocalipse, escreveu as 7 cartas. 7 cartas para a igreja da Ásia. Justamente para cristãos espalhados por aí afora. Versículo 2, irmãos. E o 2 diz que eles, nós, fomos eleitos segundo a presciência de Deus. O que é isso? Presciência. Noutra tradução vai dizer propósito. Segundo o propósito de Deus. Deus nos elegeu. Fomos eleitos. Mas por que isso? Porque Jesus veio para o que era seu. E os seus não receberam. Então, nós, no mundo inteiro, que aceitamos o Senhor Jesus, somos esses eleitos. Eleitos. Segundo a presciência de Deus. Deus Pai. Em santificação do Espírito. Para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Obediência. Todos nós fomos chamados, fomos eleitos, fomos convidados, mas para esse objetivo. Obediência. Ou seja, para obedecer. Quando nós vamos para a escola, principalmente o irmão Jonas aqui, quando nós vamos para a escola, nós vamos aprender A, B, C, D. Não é isso? A, B, C, D. E aqui na igreja, pela Bíblia, nós aprendemos diferente. O, B, D, C. Então fomos chamados para isso. Para a obediência. Para obedecer. Não fomos chamados para ficar aleatórios aos ensinamentos da palavra, ao que Deus pede de nós, ao que Deus requer de nós. Não, fomos chamados para obedecer e seguirmos em frente, sempre andando em frente. Obediência é agora santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Mas então, essa aspersão, porque tem a imersão e tem a aspersão. Vou explicar. A imersão é quando nós somos batizados. A gente mergulha na água. Aí fomos emergidos na água. Então, é a aspersão. Mas quando eu me refiro a você e eu, quando nós fomos batizados lá na igreja romana, nós fomos batizados por um batismo de aspersão. Só jogou um pouquinho de água na gente assim. Pronto, aspersão. Diferente. Bem diferente. Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Esse era o desejo de Pedro. Que a graça de Deus e a paz fossem em nós multiplicadas cada dia mais. Cada dia mais nós devemos crescer, cada dia mais devemos andar na paz, cada dia mais devemos estar de acordo com a graça. Em casa, estou preparando 40 textos bíblicos sobre a graça. O que é que a graça faz conosco? Muito interessante. Um dia desses eu vou passar aqui 40 textos, tem muito mais, mas eu consegui numerar 40 textos bíblicos que a graça faz conosco. Bom, agora o 3, irmãos. E o 3 diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é uma saudação de Pedro
e uma gratidão do apóstolo para com Deus, nosso Pai. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa mesma palavra bendito, o apóstolo Paulo repete, e também lá no capítulo 14 de Gênesis, nós já estudamos aqui, Melquisedeque, ele encontrou-se com Abraão e deu os dízimos para Abraão e abençoou Abraão e disse: bendito seja o Abraão, seja o Deus de Abraão. Essa palavra bendito. Tem a palavra bendito e tem a palavra maldito. Você sendo bendito, você é bem-aventurado. Para tanto tem as bem-aventuranças de São Mateus 5, não é? Bem-aventurado fulano, bem-aventurado fulano. É o mesmo que dizer bendito seja fulano, bendito fulano. Mas, ao contrário, os malditos são amaldiçoados. Tem uma palavra nos Salmos que diz: amaldiçoados aqueles que não guardam os seus mandamentos. Então, bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, olha, é interessante a gente parar aqui e pensar na grande misericórdia de Deus. Deus suportar esse mundo do jeito que está há 6.000 anos é só pela misericórdia. A misericórdia de Deus não tem fim, está escrito nos Salmos. A misericórdia de Deus é nova a cada manhã, a cada dia ela se renova. A misericórdia de Deus é de geração em geração, e nós sobrevivemos pela misericórdia. E quando nós vemos tantas coisas erradas por aí, tantas coisas acontecendo, nós paramos e dizemos isso: só a misericórdia de Deus mesmo. Só Deus para ter tanta misericórdia, para suportar tanta coisa assim. Mas por que Deus faz isso? Por que Ele não toma logo as medidas necessárias e cabíveis imediatamente? Primeiramente porque Ele é misericordioso, Ele é bondoso, é perdoador. Quarta coisa, porque Ele espera. Está escrito no livro de Isaías que Deus espera. Deus espera até que o ímpio se converta. Ele poderia destruir o ímpio logo. Ah, você não quer nada com Deus? Não? Quer não? Então, mas Deus não age assim. Deus espera que ele se converta. Se ele não se converter, aí sim. Se ele não se converter, aí sim, aí vem a destruição. E ele não pode reclamar, não pode dizer nada, porque Deus deu tempo para ele. Deus esperou por ele. Tem um versículo no livro do profeta Jeremias. Vamos ver se nós encontramos aí, irmãos. Jeremias 12 e 17. Deixa eu ver se é isso mesmo. Jeremias 12, 17. Só para a gente ver como é que é Deus. Sim, está aí. Deus espera. Deus é bondoso, misericordioso, é tardio. Deus é tardio. Mas, está aí o versículo dizendo: mas se não quiser ouvir, totalmente arrancarei a tal nação e farei perecer. Grandes palavras essas, palavras profundas, palavras fortes. Deus espera, mas se não quiser ouvir, totalmente arrancarei a tal nação e farei perecer, diz o Senhor.
Tá certo. Então vamos lá para ainda para o 3, né, irmãos? 3. A misericórdia. Nos gerou de novo para uma viva esperança. Mas como é que é isso? Gerou de novo? O irmão Eudes já deu uma ênfase aqui. Interessante. Nós temos duas gerações, vamos dizer. Primeira vez nós somos gerados pelo nosso pai e nossa mãe. Essa é a forma da gente vir ao mundo, através da geração do nosso pai e nossa mãe. Mas agora, tratando-se do lado espiritual e tratando-se para a vida eterna, nós temos agora uma outra geração. Eu não diria que essa é a mais importante, porque essa aí depende dessa outra. Nós precisamos primeiramente existir e viver essa primeira geração dos nossos pais, para então sonhar e nos preparar com essa segunda geração. Aí Deus agora nos chamou para esta nova geração. E quando é que Ele nos gerou? No dia do nosso batismo. Pelo menos eu, 6 de abril de 1974, fui gerado ali para uma vida nova na presença de Deus. E o irmão Jonatas e a irmã estão já dentro desse projeto. Então fomos gerados. Para quê? Gerado de novo para uma viva esperança. O crente, o irmão Eudes falou muito bem, o crente tem essa esperança. Tem e deve ter sempre essa esperança. Por quê? Porque o crente, até na hora da morte, está morrendo, mas ele tem esperança. Provérbios 14, 32. Provérbios 14, 32. O crente, até na hora da morte, ele tem esperança. Não pode perder essa esperança. Vamos lá, 14, 32 de Provérbios. Pela sua malícia será lançado fora o ímpio, mas o justo, até na sua morte, tem esperança. Amém? Palavra de salvação. O justo, o crente, o cristão, até na hora da morte, tem esperança. Ele não pode largar a esperança fora antes da morte. Mas se ele manter a esperança, a fé viva, até na hora da morte, está garantido para a vida eterna. 3 lá novamente, irmãos. Esperança. Pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E por que essa esperança é tão forte assim na vida dos cristãos? Porque Jesus morreu, mas ressuscitou. Pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Se Jesus não tivesse ressuscitado, todos nós estaríamos perdidos. Mas como Ele ressuscitou, nos deixou essa grande esperança. Se morrermos antes dele vir, ressuscitaremos para estar com Ele. Porque Deus não é Deus de morto, Deus é Deus de vivo. Então nós temos essa grande esperança, essa grande promessa. Ressurreição, nossa ressurreição, porque Jesus ressuscitou primeiro. 4 agora, irmãos. Ressuscitou e ressuscitamos para quê? Para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Pedro dizendo para nós, para o povo do mundo inteiro, guardada para vós. Mas vamos trocar em miúdo isso aqui. Herança. Quando Jesus vier, Ele vai nos chamar. Vinde, benditos do meu Pai, possuir por herança. Vamos receber o reino lá por herança.
Então essa herança está lá no céu, incorruptível, incontaminável, ou seja, não tem contaminação nenhuma, incorruptível, ela não pode receber corrupção nenhuma, ela está lá incontaminável e que não se pode murchar. Ah, mas as coisas aqui dessa terra murcham, secam, apodrecem, estragam. As coisas daqui, lá no céu, onde a nossa esperança, nossa herança está guardada, ela não pode murchar. Mas isso também tem uma referência muito grande para a nossa fé. A nossa fé, ela não pode murchar. Murchar aqui apenas é uma comparação, não é? Você tira uma flor, tira um galho de árvore, depois ele murcha, ele seca, ele estraga. Você tira uma fruta e depois ela murcha. Mas a nossa fé, a nossa esperança não pode murchar. Temos que ir até o fim, sem vacilar. Não pode murchar. Guardada nos céus para nós. Amém. Que, mediante a fé, olhe, estáis guardados na virtude de Deus. Como é que é isso? Mediante a nossa fé, estamos guardados na virtude de Deus. Nós estamos aqui na terra, Deus está lá no céu. Mas o nosso caráter, que está sendo preparado para irmos para lá, está sendo preparado aqui, no nosso dia a dia, nas nossas boas atitudes, nas nossas boas ações, nas nossas boas obras, no nosso dia a dia. Estão sendo guardados, preparados de acordo à virtude de Deus, para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. E por incrível que pareça, nós, nessa geração agora, estamos vivendo o último tempo. Nas palavras de Daniel, nós estamos vivendo o fim dos tempos. Nas palavras de São João, nós estamos vivendo a última hora. E aqui nas palavras de Pedro, estamos vivendo o último tempo. Só nos resta uma coisa: preparação. Nos prepararmos para encontrarmos com o Senhor Jesus, porque Ele está vindo. Sem dúvida nenhuma. Todos esses sinais do mundo aí dão provas de que Jesus está vindo. Em quem, falando em Jesus, em quem vós grandemente vos alegrais. Nós devemos sempre estar alegres no Senhor Jesus. Pela nossa vida, pela nossa paz, pela nossa salvação na pessoa dele, pela sua morte, pela sua ressurreição, por tudo que ele fez por nós. Devemos estar sempre alegres, alegres, vós grandemente vos alegrais nele. Ainda que agora importa, sendo necessário, que nós passemos por algumas provas, para saber o que nós somos. Deus quer saber isso, o que cada um de nós é. Se você é mesmo Jonas, se sou eu mesmo o Leandro, e daí por diante. Porque Pedro dizia, eu sou, eu faço. E na hora, Pedro disse, Senhor, se todos te negarem, eu não te nego. Se todos te deixarem, eu não te deixo. Eu vou contigo para a prisão, eu vou contigo para a morte, mas não cumpriu aquilo que prometeu. Então Deus quer saber, importa que sendo necessário, que estejais por um pouco contristados, com várias tentações. É muito normal, é muito natural a gente, uma hora ou outra, estar um pouco contristado, diante de tanta coisa que a gente vê acontecer, ou até mesmo que a gente passa. Mas é necessário
A palavra está nos garantindo aqui, é necessário várias tentações, não é só uma. Se fosse só uma, a gente aprenderia a lidar com ela, mas são várias, e cada uma vem de uma forma, elas não vêm só de um jeito. Cada tentação, cada prova que nós passamos, elas vêm de uma forma diferente. Em resumo, é o pecado. O pecado sempre, ele nos acomete de uma forma diferente. Porque se o pecado viesse até nós só de uma forma, nós estaremos então preparados, estaremos de sobreaviso. Mas ele vem de formas diferentes. E precisamos estar atentos. Para que a prova da vossa fé, está aí. A prova da vossa fé. A nossa fé precisa ser provada. Provada no fogo, como é o ouro. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado no fogo, se acha em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Então a nossa fé precisa ser provada para saber o que é que nós somos. Se nós somos cristãos mesmos ou não. Eu sou reformista. Então precisa dar prova de que você é realmente um reformista. Eu sou um cristão, pois sigo o cristianismo, pratique o cristianismo. A prova da vossa fé, que é muito mais preciosa do que o ouro. Será que tem alguma coisa aqui nesse mundo, nessa terra, de mais valor do que o ouro? Diamante, essas coisas, eu acho que não. Acho que o ouro deve ser de mais precioso. Mas a nossa fé é mais. A nossa fé é mais preciosa do que o ouro. E o ouro perece. E a nossa fé depende de nós e de Deus. Se nós andarmos nos caminhos de Deus, fazendo a sua vontade e pedindo ajuda a Ele todo dia, a nossa fé não vai perecer. Nós não vamos desfalecer da fé. Por falar em fé, Pedro, estamos falando aqui da carta de Pedro. Uma ocasião, Pedro, se comprometendo com o Senhor, Jesus disse para ele: Pedro, o Satanás pediu para vos cirandar, como quem ciranda o trigo, mas eu roguei ao Pai por ti, para que a tua fé não desfaleça. Esse texto, nós falamos sábado aqui, ele é aplicado aos 12 discípulos. Ali ainda estavam os 12. O Satanás pediu para vos cirandar. Não foi só com Pedro, foi com todos eles. Mas Jesus orou por Pedro, para que a fé de Pedro não desfalecesse. Então a nossa fé hoje, ela é muito mais preciosa do que o ouro que perece. Tá ok, irmão Júlio? A nossa fé é mais preciosa do que o ouro que perece. Não pode perecer. Não pode murchar. Não pode se acabar. Ela tem que seguir, tem que continuar. Perece provada no fogo. Se ache a nossa fé, se ache hoje em louvor. Esse louvor aqui não é os louvores que a gente canta. É louvor de exaltação. Não se ache em louvor. E honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Mas o que é isso? Honra e glória. Deus se alegra de nós. Está escrito. Quando Ele vê a gente andando direitinho, conforme a vontade dEle, Ele se alegra. Então está aí um louvor da parte de Deus para conosco. Deus se alegra. É como um filho obediente, né? Aí o pai tem prazer com aquele filho,
Mas se o filho é desobediente, o pai é a mesma coisa a Deus. Deus nos exalta, nos louva, nos dá honra, nos dá glória quando nós fazemos a sua vontade. 8, irmãos. Glória de Jesus Cristo, ao qual, ao Senhor Jesus, não o havendo visto, amais. Está aí, uma grande prova para nós isso aqui. Nós não temos visto Jesus face a face. Nós temos visto o Senhor Jesus pelo olho da fé, pelo entendimento. Nós levantamos assim a nossa fronte e imaginamos como é que é. Nós não temos visto, mas amamos. Amamos a sua palavra, cremos na sua palavra, obedecemos a sua palavra. Isso é muito importante. Ao qual, não o havendo visto, amais. No qual, ou seja, nele, na pessoa dele, não o vendo agora, mas crendo. Está aí. Nós estamos vendo, mas estamos crendo. Isso é importante. Jesus falou dessas pessoas. Falou, olha, tem muita gente por aí no passado que quiseram ver e ouvir o Filho de Deus. Ver as suas maravilhas, ver o que ele fazia, ele faz. E não viram, mas creram. No capítulo 11 de Hebreus, versículo 1, vê se você encontra aí, irmãos. Hebreus 11, 1. Vamos ver o que é que fala da fé daqueles que não viram. Hebreus 11, 1, tá aí. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Nós não estamos vendo, mas pela fé nós vemos, pela fé nós cremos, pela fé nós testificamos, pela fé nós temos a esperança, pela fé nós temos a promessa. 8 novamente. Ao qual, não havendo visto, amais. No qual, nele, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso. É uma alegria muito grande, viu, para nós, seres humanos, pecadores, destituídos da glória de Deus, destituídos da salvação, mas agora sabendo que essa palavra nos salva, que o dono dessa palavra nos salva, que ela nos orienta, que Ele está lá de braços abertos nos esperando, está nos chamando, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. Ele não faz acepção de pessoa, tudo isso. Então, vos alegrais com gozo inefável e glorioso. É a alegria do cristão, é a alegria do crente. 9, irmãos. E agora o crente chega ao fim. O versículo está dizendo, alcançando o fim da vossa fé. Como é que é isso? Alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. Você combateu o bom combate, concluiu sua carreira, dormiu na fé, alcançou a salvação da sua alma. Alcançando o fim da fé, chegou ao fim, mas conseguiu a salvação da sua alma. Você é responsável pela sua alma. Bem-vinda, irmã, até que enfim. Seja bem-vinda. Cadê a irmã Arlete? Pois bem, então você é responsável pela sua alma, eu sou pela minha, você pela sua, cada um é responsável pela sua primeiro, depois pelas dos outros. Mas você precisa chegar ao fim da sua carreira e dar conta, pelo menos, da sua.
alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. Pelo menos da sua alma. Se você não der conta, pelo menos da salvação da sua alma, praticamente não adiantou você viver. Você não se preparou, teve tempo, não se preparou, não salvou nem a sua alma. Está difícil, não é? 10. E o 10 diz, da qual salvação, está aí, falando da salvação, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada. Salvação. Antes dos apóstolos tiveram os profetas. Antes dos profetas, os patriarcas, os juízes, etc. Mas então todos eles inquiriram. O que é isso? Inquirir. É perguntar, indagar, procurar saber. Eles fizeram isso. Inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada. Desde que Adão pecou e Deus fez a promessa da semente da mulher, dali para frente todos os profetas, patriarcas e juízes e tantos outros começaram a falar da vinda do Senhor Jesus, o Messias prometido, o Messias vindouro, o Messias que há de vir. Essa é a graça que vos foi dada. Mas os próprios profetas, eles inquiriram, procuraram saber, se informar de tudo, mas eles não tiveram consciência do que estavam falando, porque não era para o tempo deles, é para o nosso agora. Vamos ver o seguinte, irmãos, vai dizer isso. O versículo seguinte vai dizer isso. Eles inquiriram, procuraram, trataram, fizeram tudo. Aí diz, indagando, eles fizeram isso, indagaram, perguntaram, que tempo? Que tempo? Quando vai ser? Como vai ser? Onde vai ser? Quando será? Indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles. Muito interessante isso aqui. O Espírito de Cristo que estava neles. Então os apóstolos, os profetas, os patriarcas falaram inspirados pelo Espírito de Cristo que estava neles. Estava neles. Indicava, que tempo que eles indicavam? Anteriormente testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Eles falaram de tudo isso, mas eles não tiveram consciência exata do tempo, o que em ocasião de tempo deveria acontecer. Tanto é que Jesus nasceu, e quando nasceu, os magos do Oriente sabiam, ficaram sabendo, vieram visitar Jesus, trouxeram presentes para Jesus, e os judeus ali na cidade que ele nasceu, não sabiam disso. E eles perguntaram, onde nasceu Jesus, o Filho de Deus, o Rei dos judeus? Nós viemos adorá-lo. E eles não sabiam. Pois bem, indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que Cristo havia de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Então eles falaram de todas essas coisas, dos sofrimentos, falaram também da glória, mas eles não sabiam exatamente quando tudo aquilo iria acontecer. O 12, irmãos. Aos quais, aos apóstolos, aos profetas, aos patriarcas, aos quais foi revelado que não para si mesmos, tá aí, eles não tiveram conhecimento de causa, não foi revelado justamente para eles, aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós. Está aí. Onde é que nós estamos agora, hein?
Qual é a desculpa que nós vamos ter? Qual é a desculpa que nós vamos apresentar? Não temos desculpa nenhuma. Foi revelado para nós, povo de Deus. Os profetas falaram, mas falaram sem saber quando. E nós agora sabemos quando. Tudo foi revelado para nós agora. Para nós. Eles ministravam coisas que agora... Eles ministravam coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito, enviado do céu. Para nós sim, agora sim. Eles falaram, não tomaram conhecimento, falaram a profecia. E se eles tivessem vivido até o cumprimento das profecias, tudo bem. Mas eles não viveram. E a revelação ficou agora para nós. Nós que estamos vivendo os últimos dias. Eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu. Então o Espírito Santo de Deus foi enviado do céu. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1, diz que eles estavam reunidos no mesmo lugar e de repente veio do céu um vento veemente e impetuoso, encheu a casa. Veio do céu. O Espírito Santo de Deus veio do céu. Aqui Pedro está afirmando. Veio do céu. Vos pregaram o Evangelho. Nós, hoje, temos a revelação do Evangelho. Temos a revelação da graça. Temos a revelação do sofrimento de Jesus. Temos a revelação da esperança, da promessa, da sua ressurreição, da sua morte. Tudo hoje está para nós revelado. Está ao nosso alcance. É só a gente estudar a palavra. Vamos estudar a palavra. Espírito Santo enviado do céu. Vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Até os anjos desejam atentar para estas coisas. E nós, seres humanos, vamos ficar diferentes? Não podemos. Nós temos que ficar mais curiosos do que os próprios anjos, porque eles não precisam da salvação. Eles já são salvos. Eles não estão, eles são salvos. Nós é que precisamos da salvação. Então precisamos atentar, ou seja, nos preocupar com essas coisas mais do que eles. Mas mesmo assim, eles não precisando, Pedro aqui disse que eles desejam, eles têm o desejo de atentar para essas coisas. Eles não têm dúvida. Mas muitas vezes na nossa cabeça pode passar a dúvida. Será? Será? Será que é assim mesmo? Será que tem que fazer tudo isso? Os anjos desejam atentar para a nossa salvação. Meus amados irmãos, fiquem com Deus, fiquem na paz. Eu espero que todos nós tenhamos aprendido mais um pouco e vamos continuar aprendendo. Porque está escrito assim: ninguém pense que não tem verdades para ser esclarecidas no futuro. Nós não aprendemos tudo aqui. O restante vamos aprender lá, justamente com Ele. Ele vai ter a paciência de nos ensinar tudo que não foi possível aprendermos aqui. Mas enquanto não chegar esse tempo, vamos aprendendo por aqui o conteúdo da sua palavra, o necessário da sua palavra para a nossa salvação. Amém? Fiquem com Deus.